Está com a Bíblia aberta em Deuteronômio? Aberta? Muito bem, Jesus no coração, palavra de Deus aberta. Vamos estudar a palavra. Antes disso, deixa eu fazer aqui uma introdução com vocês. Qual é o contexto aqui do livro de Deuteronômio? Nós estamos estudando aqui na lição da Escola Sabatina. A palavra Deuteronômio significa recapitulação. Recapitulação, é assim. O povo de Israel ficou escravo no Egito por 400 anos. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, e este homem Moisés, com prodígios, milagres, entendeu? Poder de Deus, foi lá no Egito e libertou o povo de Deus lá do Egito. Muito bem. O povo foi carregado por Deus no colo mesmo. Deus abriu o mar, o povo passou em terra seca. Não havia água no deserto para beber, saía água da rocha. Durante o dia, naquele calor causticante, havia uma nuvem que refrescava onde eles andavam. A roupa não gastava, o sapato não gastava. Alimento descia do céu chamado maná. Então Deus, de uma maneira miraculosa e poderosa, tirou o povo do Egito e está agora levando o povo rumo a Canaã, a terra prometida. Nesse percurso, queridos, Deus está reeducando o povo. De maneira pedagógica, Deus está reeducando o povo. Por quê? Porque durante os 400 anos que o povo passou lá no Egito, o conhecimento de Deus foi praticamente perdido. Não sei se você sabe, o conhecimento de Deus hoje nós temos através da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a fonte primordial para conhecermos a Deus e a sua vontade. Deus se revela também de outras maneiras, mas a maneira primordial, principal, a sua palavra. Antigamente, o conhecimento de Deus era passado de geração a geração, ou seja, de pai para o filho, né? E dos filhos para as suas gerações, e assim o era. Quando o povo ficou escravo no Egito por 400 anos, praticamente o conhecimento de Deus foi perdido. Perdido. Aqui mostra uma estratégia do inimigo de Deus. Ele usa impérios, poderes, reinos, para fazer com que pessoas esqueçam de Deus. Aí quando você estuda o livro do Apocalipse, eu conversei até com o pastor Wesley, pastor da igreja, essa semana aqui, se Deus permitir, em algum momento, aqui alguns anos à frente aí, queremos passar aqui uma semana inteira estudando só o Apocalipse. Mas quando você estuda o Apocalipse, de maneira especial o Apocalipse capítulo 13, você vê lá uma besta com 7 cabeças. Pois você pode ler em casa. Então lá você vai ler, você vai ver que tem uma besta, semelhante ao leopardo, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça desta besta, deste animal, que é um animal simbólico, pois não existe um animal deste jeito, ele é simbólico. Cada cabeça desta besta simboliza um império, um reino, uma nação, que ao longo da história se opôs a Deus, se opôs ao povo de Deus, foi contra a palavra de Deus e foi contra os mandamentos de Deus. Por isso que a besta tem 7 cabeças, cada cabeça um império. A besta como um todo representa impérios usados pelo diabo em oposição a Deus. Quando Deus formou uma nação, e essa nação tinha uma missão nesta terra, que era evangelizar o mundo, que era o povo de Israel, o diabo também usou uma nação para se opor a Deus e a esta nação de Deus, que foi o Egito. Então lá na profecia, queridos, a primeira cabeça da besta do Apocalipse é o Egito. E depois essas outras nações que ao longo da história se opuseram a Deus. Perfeito? Isto aqui, queridos, está relatado na história universal. Se você for das bibliotecas e buscar livros de história, você vai ver que é exatamente isso. Houve, no momento da história deste mundo, uma nação que teve hegemonia mundial, política, religiosa, que dominou o mundo, e esta nação se opôs a Deus. Pode ler na história. E a Bíblia também comprova a história. Muito bem? Então o Egito foi uma primeira nação que se opôs ao povo de Deus. Muito bem? Qual era o plano? Que o povo de Deus esquecesse de Deus. Um império, um poder, um reino contra Deus,
contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Muito bem. Nesse contexto, temos Deuteronômio. Deuteronômio é uma recapitulação daquela peregrinação do povo rumo à terra prometida. Deuteronômio é um sermão que Moisés prega ao povo quando eles estão a ponto de entrar na terra prometida. Eles estão a ponto de entrar na terra prometida, Moisés prega um sermão, que é o conteúdo de Deuteronômio. E Deus dá uma orientação para o povo. Presta atenção. Deuteronômio 6, verso 1. Olha a orientação que Deus dá para o povo antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Lá no Egito, eles não guardavam mandamentos, não guardavam estatutos. Eles saíram de lá, vão entrar para a terra prometida, Canaã, e Deus fala, quando vocês entrarem lá, esses são os estatutos que vocês devem observar. A mesma coisa é com a conversão, queridos. Lá no mundo, onde você vivia, sem Deus, sem esperança, você tinha um estilo de vida. Você está saindo do mundo. Você agora está indo para Nova Jerusalém, para Canaã celestial. Estamos indo em rumo à eternidade. Daqui até lá, da conversão até lá, temos que seguir as orientações de Deus, os estatutos de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Israel no passado, acontece conosco de maneira individual hoje, neste momento. Entendeu? Aí no verso 2 diz, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora olha só, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Verso 6, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, olha a orientação que Deus dá para um povo que tinha esquecido de Deus. Esquecido de Deus completamente. Deus usou o Egito para que o povo se esquecesse de Deus. O povo está para entrar na terra prometida e fala assim, ó, estas minhas palavras, estes meus estatutos, estes meus mandamentos, vocês vão guardar, vão cumprir, e vocês vão se suceder muito bem na terra que eu dou para vocês. Esses mandamentos tu inculcarás na tua mente, inculcarás no teu coração, e você vai falar para o seu filho, e para o filho do teu filho, e para o filho do teu filho, todos os dias, em todas as suas gerações. Então, queridos, qual que é o grande propósito de Deus? Nós estamos aprendendo essa semana aqui, viu? Tudo que nós estamos aprendendo aqui, nós temos que compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, todos os dias. E ela até fala ali, você vai falar sentado no caminho, andando para casa, ao deitar-te, ao levantar-te. Deus quer nos impregnar com a sua palavra e com os seus mandamentos. Diz a palavra de Deus. Bonito, né? A mesma coisa que acontece com o povo, é a mesma coisa conosco hoje. Hoje, é a mesma coisa. Perfeito? Que mandamentos são esses que Deus quer inculcar na nossa mente, no nosso coração? Os 10 mandamentos. Como aprendemos ontem, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, em 2 tábuas de pedra. Tá? Numa tábua de pedra tem 4 mandamentos relacionados ao nosso amor para com Deus. Na outra tábua
tem 6 mandamentos relacionados ao nosso amor para com o nosso próximo. Os mandamentos são uma lei de amor. As pessoas veem os mandamentos de Deus como algo negativo. E até nos mandamentos fala, não faça isso, não faça aquilo. É verdade. Isso é para o nosso bem. É para o nosso bem. Os mandamentos são amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Ah, meus irmãos e meus amigos, se nossos lares guardassem os mandamentos de Deus, como seria diferente a nossa casa, viu? Amigo, irmão internauta, se nas assembleias legislativas, como seria diferente se esses líderes, esses homens poderosos aí da política, guardassem os mandamentos de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, ele diz assim, que a terra está do jeito que está, porque as pessoas transgridem a lei de Deus. Talvez a sua vida possa estar não tão bem, não tão legal, porque você está transgredindo os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são uma bênção. Deus falou, guarde esses mandamentos e fale para os seus filhos, e você irá muito bem na terra que vocês vão possuir. E os mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo estão lá no livro de Êxodo, lembra? Estudamos ontem um pouquinho? Abra em Êxodo, só voltar umas folhas aí. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, página 54. Página 54 dessa Bíblia emprestada, Êxodo capítulo 20. Vamos meditar aqui um pouquinho e fazer a mesma coisa que Deus orientou o povo quando ia entrar na terra prometida. Eu e você estamos prestes a entrar também na terra prometida. Devemos pegar esses mandamentos e guardar no nosso coração. Você tem que decorar esses mandamentos, viu? Decorá-los, guardar no coração e ensinar para o teu filho, para o filho do teu filho, para a sua esposa, para todas as suas gerações, para todos os seus amigos. Guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. Esse é o desejo de Deus. O primeiro mandamento está assim, ó, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Tem coisas na nossa vida, queridos, que competem com Deus. Tem coisas na nossa vida que acaba sendo o nosso Deus, mais importante que Deus. Essas coisas que competem com Deus, muitas vezes vão tirar a nossa felicidade e alegria. E Deus dá um conselho para você e para mim. Não tem outros deuses antes de mim. Creia em mim, no único Deus verdadeiro. O segundo mandamento está no versículo 3, né? Desculpa, versículo 4. É o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Aí diz, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha aí. Não as adorarás. Então não faça imagem e não adore. Não adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que benção. Então adore só Deus e não faça mais de escultura. Quando a gente fala aqui de mais de escultura, queridos, vem na mente nossos irmãos católicos. Eu vim de lá. A maioria aqui veio de lá. Talvez temos aqui algum amigo, algum irmão, algum convidado que é de lá. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Então, quando fala de mais de escultura, a gente lembra deles. Porém, irmãos, os evangélicos também têm as suas imagens de escultura. Também. Quer ver imagem de escultura do mundo evangélico? Um lenço abençoado, uma toalha ungida, uma vassoura abençoada, a água tal, o óleo tal. A pessoa deixa de ter fé em Deus, confiança em Deus, para ter fé numa toalha, num pano, numa água benzida. Isso é uma espécie de imagem de escultura. Deus fala, não faça esse tipo de imagem de escultura. Então tem imagem de escultura aí para vários tipos de religiões, aí tem as suas imagens de escultura, né? O versículo 7 é o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha aí. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, amigos, seja irmãos, respeito para com o nome de Deus, viu? Respeito. Respeito para com o nome de Deus, reverência, nome santo, sagrado, o nome do Senhor.
Quarto mandamento, vou pular. O pessoal pula por aí, diz que não existe, vou pular também. Vamos direto para o sexto mandamento, por quinto mandamento, desculpa, quinto mandamento, verso 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha aí, esse é o quinto mandamento, é um mandamento com promessa. Se você honrar o seu pai e você honrar a sua mãe, os teus dias serão prolongados nessa terra. Interessante, né? Lindo. Aí o sexto mandamento diz: não matarás. Na sequência, não adulterarás. Tá? Aí vem: não furtarás. Mandamentos relacionados ao próximo. Tá? Depois vem: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Mexericos, fofocas, né? Mentiras contra o próximo. E o 17, né? Desculpa, o versículo 17, 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não cobiçarás nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, queridos, aqui estão os 10 mandamentos, perfeito? Amor a Deus e amor ao próximo. Nunca nos esqueçamos disso. Quem escreveu isso aqui não foi Moisés. Quem escreveu isso aqui foi Deus, com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Ele que escreveu. E o que acabamos de ler aqui, queridos, é a caligrafia de Deus. O que acabamos de ler aqui, queridos, é o coração de Deus. Perfeito? O quarto mandamento é o versículo 8, 9, 10 e 11. O mandamento mais polêmico no mundo, eu expliquei ontem sobre isso, por que dessa polêmica, né? E o quarto mandamento diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versos 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha aí, do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Por quê? Verso 11 fala: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Um mandamento falando para você descansar no dia de sábado. A pergunta que fica para nós aqui é o seguinte, queridos, quero que você responda para mim. Sábado ou domingo? Que dia os cristãos devem guardar, irmãos, pela Bíblia Sagrada? Sábado ou domingo? Que dia? Sábado ou domingo? Sábado. Está aqui nos 10 mandamentos da lei de Deus. Quando você guarda o sábado, queridos, você está praticando todos os 10 mandamentos, sabia? O mandamento do sábado é o centro da lei de Deus. Ao você guardar, ao você observar, ao você obedecer o 4º mandamento, você está demonstrando amor a Deus e amor ao próximo. O sábado é uma bênção na vida do ser humano, viu? O sábado é uma bênção. Querido, quem estabeleceu o sábado como dia de guarda? Quem? Quem, irmãos? Deus estabeleceu. Estudamos ontem com profundidade. Se você perdeu o tema de ontem, vai no canal do YouTube aqui do Santo Eduardo e assista novamente lá. Então, irmãos, a pergunta: quem estabeleceu o sábado como dia de guarda? Quem estabeleceu? Quem, irmãos? Deus estabeleceu. Muito bem. Quando? Há 100 anos atrás? Há 1000 anos atrás? Não. Lá na criação. O sábado foi estabelecido como dia de guarda lá na criação. Lá na criação, perfeito? Nunca se esqueça disso. Não foi algo inventado por judeus ou por adventistas. Foi estabelecido pelo próprio Deus lá na criação. Basta você ler Gênesis capítulo 1 e depois Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Tá bom? E por que foi estabelecido o sábado como dia de guarda? Por quê? Jesus responde. Abre lá em Marcos. Vamos lá, Marcos capítulo 2. Agora você vai lá para o Novo Testamento, tá bom?
Novo Testamento, segundo livro, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Nessa Bíblia emprestada é a página 31, 32 ali aproximadamente. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Repito, segundo livro, Novo Testamento. Primeiro livro é Mateus, segundo é Marcos. Capítulo 2, responde essa pergunta. Por que foi estabelecido o sábado como dia de guarda? Por quê? Marcos 2, 27. E acrescentou, palavras de Jesus, tá? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi estabelecido por causa de você, por causa de mim. Fala isso, irmãos, quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? Quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? Quem veio ontem sabe. Quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? O homem foi criado primeiro. O homem foi criado no 6º dia, depois que Deus criou o sábado. Então é interessante, Deus criou primeiro o ser humano e depois ele criou o sábado. Ou seja, o texto diz, o sábado foi estabelecido, ou o sábado foi criado por causa do ser humano. O sábado foi criado por causa de você, por causa de mim, irmãos. Por quê? Para que nós lembrássemos a cada sábado que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador, o mantenedor, o doador da vida. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é o nosso Criador, Ele nos criou. E o sábado remonta à criação. O sábado é o memorial da criação. Ao você guardar o sábado bíblico, estudamos ontem, nós celebramos, nós comemoramos, nós regozijamos a criação com Deus e uns com os outros. Esse é o sentido de guardar o sábado. Reconhecer que Deus é o Criador, que Ele criou todas as coisas, e em honra e glória a Ele, por Ele ser o nosso Criador e nós somos criatura, nós guardamos o sábado. E nós guardamos o sábado não sozinhos, guardamos com Ele, o Senhor, e uns com os outros. Por isso que no sábado temos que estar à igreja. Iremos estudar aqui amanhã sobre isso. Guardar o sábado com Deus e uns com os outros. Amém? Então, queridos, o sábado foi estabelecido, por quê? Por causa de você, por causa de mim, para que nós não esqueçamos de Deus. E se você guardar o sábado, Deus vai abençoar você muito, porque lemos ontem aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia tem promessas de Deus para quem guarda o sábado bíblico. A Bíblia diz, eu vou honrar aqueles que me honram. E eu contei testemunhos ontem aqui sobre isso. E queria ter tempo para contar vários e vários testemunhos como Deus tem honrado pessoas. Quando obedecem e são fiéis aos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Deus não ia pedir para você fazer alguma coisa que não teria como, que seria impossível, não. Se Ele pede, é porque é possível. E se você obedece, a bênção em obedecer os mandamentos de Deus. Muito bem? Agora, irmãos, uma informação importante. Ontem aprendemos que os dias da semana, eles têm o seguinte nome. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim por diante. E o sábado é chamado, e o sétimo dia é chamado de sábado. Muito bem? Aqui na Bíblia mostra para nós que existe só 2 dias, biblicamente falando, que tem nome composto, vamos dizer assim. Nome completo, vamos dizer assim. Só tem 2 dias na Bíblia que tem nome. Quer ver só? Aqui em Marcos mesmo, mas o capítulo 15, um pouquinho à frente aí, Marcos, capítulo 15. Olha só quais são os dias que na Bíblia mostra que tem nome mesmo. Marcos 15, versículo 42. Vamos ver se você está bom aí. Vou fazer a pergunta, que dia que é, e você me responde. Está fácil aqui. Marcos 15, 42. Quais são os 2 dias na Bíblia que tem nome? Marcos 15, 42. Olha lá. Ao cair da tarde,
por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Quais são os 2 dias na Bíblia, irmãos, que tem nome? Quais são? A sexta-feira, que qual é o nome? Dia da preparação. Muito bem. E qual é o outro dia que tem nome, queridos? O sábado. Viu aí? Então só tem 2 dias na Bíblia que tem nome. A sexta-feira é chamado dia da preparação. Por que dia da preparação? Porque na sexta-feira nós damos os últimos toques finais, os retoques finais, os últimos ajustes para guardar o sábado. Então, na sexta-feira, a gente pode ir na padaria comprar o pão para tomar o café da manhã. Podemos já preparar comida para almoçar no sábado, deixar a roupa prontinha. Se precisar carregar o bilhete único, carrega. Se precisar abastecer o carro, você abastece. Se precisar ir no banco pegar algum dinheiro, alguma coisa, você já vai no caixa eletrônico e saca. Você ajusta tudo direitinho para que nas horas sagradas do sábado, você não tenha que correr para fazer comida, não ter que ir no banco, não ter que ir no posto de gasolina, nada disso. Você faz tudo isso antes. Ou seja, a sexta-feira é o dia da preparação para a guarda do sábado, onde é feito os retoques finais para guardar o mandamento. Perfeito? Entenderam? Então, sexta-feira é o dia da preparação. E o 7º dia a Bíblia chama de sábado. Então, 2 dias na Bíblia tem nome. Sexta-feira, dia da preparação. 7º dia, o sábado. O domingo na Bíblia não tem esse nome. Pode procurar aí, pesquisar. Não existe o nome domingo na Bíblia. Uma vez eu estava fazendo evangelismo aqui no Jardim São Bento, faz tempo. Uns 6, 7 anos atrás. Aí eu falei isso na igreja assim. O rapaz levantou pé da vida. Como é que pode? Não tem o nome domingo na Bíblia. Eu falei, não tem. Não tem. Ele ficou bravo, vermelho. Eu falei, sente, se tranquilize. No final atendo você, a gente conversa melhor. Ele ficou transtornado. O nome domingo não tem na Bíblia. Tem que nome? 1º dia da semana. 1º dia da semana. Que nós chamamos de domingo na nossa cultura. Muito bem? Agora, por que as pessoas guardam o domingo? Por que as pessoas guardam o domingo, irmãos? Você que está no YouTube, responde aí, nos comentários. Por que as pessoas guardam o domingo, irmãos? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, se você perguntar para qualquer fiel católico, ou qualquer fiel evangélico, ou até de outras igrejas, o fiel, que guarda mesmo. Fala, por que você guarda o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas vamos analisar aqui algo muito importante, queridos. Jesus morreu numa sexta-feira. Não sei se você sabe, ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Numa sexta-feira. No 7º dia, no sábado, ele descansou, segundo o mandamento. Olha aí, Jesus guardou o sábado até na morte. Descansou. E ressuscitou no 1º dia da semana. Pergunta, irmãos, o que é mais importante? A morte de Jesus ou a ressurreição de Jesus? O que é mais importante? A morte ou a ressurreição? A morte ou a ressurreição? Pergunta difícil, né? Na realidade, os dois são importantes, porque sem um não haveria o outro, não é verdade? Então, tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição são importantes. Por que as pessoas não guardam a sexta-feira? Interrogação, né? Sendo que a sexta-feira, o dia que Jesus morreu, é tão importante quanto o 1º dia da semana. Tá aí uma pergunta para uma pesquisa. Por que não se guarda a sexta-feira? Vou explicar para vocês já isso, viu? Daqui a pouquinho. Mas vamos lá. As pessoas guardam o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu queria ler com vocês aqui um relato da ressurreição de Jesus. E vamos ver se nesse relato nós achamos alguma pista que devemos guardar o domingo. Vamos lá? Vamos ler o relato que está em Lucas 23. Nos 4 evangelhos tem esse relato, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. O relato da ressurreição de Jesus. Mas eu quero ler o relato que está em Lucas, que é o próximo livro aí. Você está em Marcos, o próximo livro é Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos ler aqui, queridos, juntos, a partir do versículo 50. Lucas 23, 50. Lucas 23, 50.
na Bíblia emprestada, página 75. 75. Você está em casa, abra também Lucas 23, a partir do verso 50. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, ou seja, um homem muito temente a Deus, membro do Sinédrio, líder dos judeus ali. Verso 51. Que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, tá, a cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Olha que atitude nobre e bonita desse homem. José de Arimateia foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, envolveu no linho e depositou num túmulo onde ninguém tinha sido morto ainda, né? Bem, verso 54. Era o dia da... E começava o... Que hora foi que José de Arimateia fez isso? Na sexta-feira. Que horas mais ou menos? Quase ao pôr do sol. Ou seja, na sexta-feira, no sexto dia da semana, aproximadamente aí umas 17 horas da tarde. Aproximadamente às 17 horas da tarde, porque Jesus morreu às 3. Ele foi crucificado às 9, morreu às 15, até tirar da cruz, envolver no lençol e levar para o túmulo, estava quase começando o sábado. Perfeito? Então, por volta das 17, 18 horas aproximadamente foi o que ocorreu aqui. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, quem são essas mulheres? Quando você lê os evangelhos, a Virgem Maria, Maria Madalena, uma outra mulher chamada Salomé e outras mulheres mais. Essas mulheres aparecem aqui, ó, verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então elas olharam o túmulo e viram o corpo, como foi depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Queridos, aqui mostra um texto onde a Virgem Maria guardou o sábado. Elas viram o corpo, saíram, era por volta de 5, 5:30, prepararam aromas, guardaram os aromas e descansaram segundo o mandamento, diz o texto. Irmãos, raciocina comigo algo aqui muito importante, raciocina comigo. A gente tem que ser racional, pensar nas coisas. Se o sábado realmente tivesse sido abolido, será que Jesus não teria contado para a mãe dele? O que vocês acham? Sim ou não? Claro. Jesus chegaria assim para sua mãe e falou: mãe, eu vou morrer na sexta-feira e vou descansar no sábado. Mas quando eu morrer, mãe, não precisa guardar mais sábado. Porque eu vou ressuscitar no primeiro dia da semana, aí o primeiro dia da semana, mãe, vai ser o dia de guarda. Então, mãe, aí eu morrer na sexta-feira e ser sepultado, não precisa guardar o sábado. Se Jesus tivesse ele mesmo mudado o dia de guarda, ele teria avisado sua mãe. Tenho certeza, irmãos. E ela não teria guardado o sábado, mas aqui mostra que ela guardou o sábado mesmo assim, após a morte de Jesus. Jesus tinha amigos íntimos, irmãos, íntimos. A Bíblia fala. Tem o apóstolo São João e o apóstolo São Pedro e Tiago, amigos íntimos de Jesus. Pedro escreveu 2 cartas. E tem o Evangelho de Marcos, que são sermões de Pedro. Marcos é um filho na fé de Pedro. Marcos pegou os sermões de Pedro e escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ou seja, o Evangelho de Marcos é o Evangelho segundo Pedro. Ou seja, na Bíblia Sagrada nós temos conteúdo de Pedro. E Pedro era íntimo de Jesus, e nenhum do seu conteúdo e nada de que Pedro escreveu há alguma coisa, há algum indício de que o dia de guarda foi mudado. Não tem esse indício. O apóstolo São João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o livro do Apocalipse.
João era tão íntimo de Jesus, tão íntimo, que João reclinava sua cabeça no ombro de Jesus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, João era o discípulo mais parecido com Jesus. De tanto contemplar Jesus, imitar Jesus, seguir o exemplo de Jesus, João ficou igualzinho a Jesus. Isso é um ideal de Deus para todo ser humano, irmãos. Nós sejamos iguais a Cristo. Perfeito? Em obra e caráter. Em todos os escritos de João, não tem nada, nenhum indício de que o dia de guarda fosse mudado. Ao Jesus ser amigo íntimo de João, ele teria contado para João. Nos momentos que João reclinou a cabeça no seu ombro, Jesus fala: João, quando eu morrer, o dia de guarda não vai ser mais o sábado, vai ser o domingo. Mas não tem nos escritos de João, que são muitos. Agora, olha o relato da ressurreição de Jesus, aqui Mateus 24. Vamos ler aqui, vamos ver se tem algum indício que deve se guardar aqui o domingo. 24, verso 1. Então, lembre-se, em 23, capítulo 23, verso 56, as mulheres preparam os aromas e vão guardar o sábado. Capítulo 24, verso 1, continua o relato. Mas no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, esse nome domingo não tem na Bíblia, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então, olha só, no primeiro dia da semana, elas foram lá embalsamar Jesus. Verso 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Amém? Ele ressuscitou. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, ou seja, 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive, ou ao que vive? Ele não está aqui, diz o verso 6, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia, quando disse: e importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então lembraram de suas palavras. Verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, os 11 discípulos, e a todos os mais que com eles estavam. Verso 10. Quem eram essas mulheres? Quem eram essas mulheres? Eram Maria Madalena, Joana, tá? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essa aqui é a Virgem Maria. Maria, mãe de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tudo bem? Queridos, nós vimos aqui alguma coisa que diz que não deve guardar mais o sábado e sim o domingo? Sim ou não? Vamos ser sinceros, irmãos. Nada. É um relato histórico de um dos maiores ou maior acontecimento de todos que ocorreu neste mundo. Talvez o principal acontecimento, Jesus ter nascido aqui. E o segundo maior acontecimento, Jesus ter ressuscitado. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e aqui não tem nada, nenhum indício, da qual deveria se guardar o domingo. Por que se guarda o domingo, queridos? Por que se guarda o domingo? Olha para mim e eu vou explicar para vocês. A guarda do domingo, ela é de origem pagã, do paganismo. A guarda do domingo, ela remonta num paganismo bem antigo, antes de Cristo. Que lá em Deuteronômio fala, volta para Deuteronômio lá. Deuteronômio 4 agora, 4. Lembra Deuteronômio? Você vai achar fácil aí, você está craque em Bíblia, viu? 5º livro, Antigo Testamento, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4.
Deuteronômio 4, verso 19. Olha só o que aconteceu aqui. Lembra-se, nunca se esqueça o que acontece em Deuteronômio. O povo está perto de entrar para a terra prometida. Deus está orientando o povo, como é que eles viveram e não deveriam viver, quando eles deveriam entrar na terra e não fazer o que eles faziam antes. Deuteronômio 4, 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e a saber todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles, e dê cultos àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu com todos os povos debaixo de todos os céus. Olha a orientação que Deus deu para o povo antes de entrar na terra prometida. Guarda-te. Guarda-te. Não incline-te o teu coração e seja seduzido a olhar para o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e seja seduzido a dar culto àquelas coisas que Deus repartiu com todas as pessoas. Essa é a orientação de Deus. Ou seja, se Deus está dando essa orientação, é porque o pessoal tinha esse hábito. E quem tinha esse hábito? Os pagãos. Os egípcios adoravam o sol, a lua, as estrelas. E o povo de Israel acabou fazendo o mesmo. O povo de Deus acabou seguindo o exemplo dele. Qual era o plano de Satanás? Que lá no Egito o conhecimento de Deus fosse esquecido. E infelizmente o povo de Deus estava adorando o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus. Quando eles vão entrar para a terra prometida, Deus orienta: ó, guarda-te. Não faça isso. Vamos um pouquinho para frente aí, Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, capítulo 17, à frente aí. Deuteronômio 17, página 140, verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, o teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, verso 3, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, que eu não ordenei. Quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então o povo tinha outros deuses. Quais eram outros deuses? Sol, a lua, as estrelas. Então, como é que os pagãos faziam? Olha aqui para mim, olha para o telão. No primeiro dia da semana, eles adoravam o Deus Sol. Isso é uma prática pagã, que o povo de Deus acabou seguindo o exemplo. No segundo dia, o Deus Lua. Terceiro dia, Deus Marte. Quarto dia, Deus Mercúrio, e assim sucessivamente. É assim que eles faziam. Perfeito? Então a adoração ao Deus Sol era feita no primeiro dia da semana. E existem relatos históricos que contam que no templo dos egípcios havia um buraco no teto, redondo. E no primeiro dia da semana, chamamos de domingo, eles iam ao templo, iam à igreja, ali no chão ficava a imagem do sol, o reflexo do sol, e aí eles adoravam o Deus Sol. Isso era feito no domingo, no primeiro dia da semana. E, infelizmente, o povo de Israel acabou seguindo esse exemplo. Quer ver? Ezequiel 8, um pouquinho para frente aí. Ezequiel depois de Isaías, lá quase no fim do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel 8. Vou falar a página para você. Ezequiel, capítulo 8. Olha que interessante. Ezequiel 8, página 555, viu? 555. Na Bíblia emprestada. Ezequiel 8, versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Olha aí. De costas para o templo do Senhor.
e com o rosto para o oriente. Adoravam quem, irmãos? O sol, virados para o oriente. E era feito isso no primeiro dia da semana. Olha que pecado o povo cometia. Diz que eles estavam fora do templo, de costa para o templo, olhavam o sol e adoravam o sol. Diz o texto aqui. Coisa que Deus falou para não adorar. Perfeito? Ezequiel, próximo livro é Daniel, Daniel 7. Agora, queridos, é o ponto alto do estudo. Vamos lá. Daniel 7. Daniel capítulo 7. Vamos lá. Na sequência, queridos, os impérios, pode ir abrindo para Daniel capítulo 7 aí, tá? É o próximo livro aí. Daniel 7, página 593. Daniel capítulo 7. Na sequência, queridos, dos impérios que se opuseram a Deus, nós vamos ter um império muito importante que teve neste mundo, que foi Roma Imperial. Roma Imperial. Então, todos esses impérios aqui, eles se opuseram a Deus. Se opuseram a Deus. Eles é o que simboliza as cabeças da besta. A besta tem 7 cabeças, cada cabeça é um império que ao longo da história se opôs a Deus, foi contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus e contra os mandamentos de Deus. Um desses impérios foi Roma, Roma Imperial. Roma Imperial era governada, né, pelos imperadores ou césares, né? Um imperador muito famoso de Roma, que você vai pesquisar no YouTube, nos documentários, na internet, foi esse homem aqui, ó, Constantino. Flávio Constantino Máximos. Flávio Constantino Máximo, imperador romano, ele era um pagão adorador do Deus Sol. Um pagão adorador do Deus Sol. E ele adorava o Deus Sol no primeiro dia da semana. Quando você vê alguns documentários na internet, é curioso. Alguns documentários falam uma coisa, outros falam outra. Uns dizem que Constantino é o pai do cristianismo. Constantino é o pai do cristianismo. Isso é uma blasfêmia, queridos. Constantino não é o pai do cristianismo. O pai do cristianismo é Jesus. Depois seus apóstolos. Mas alguns documentários falam isso. Alguns dizem que Constantino era muito bom. Homem muito bom. Constantino, ele deu uma percussão, ele idealizou, ou ele inaugurou, que se tornou depois o Papa. Então, podemos dizer que é como se Constantino fosse o primeiro Papa mesmo. Porque Pedro nunca foi Papa. Tá bom? Pedro nunca foi Papa. Está na Bíblia. Então, o primeiro Papa, você pode ler nos relatos, que é Constantino. Constantino, nas catedrais, ele pregava. Ele falava de Deus. Alguns relatos dizem que ele era temente a Deus. Mas uma coisa é certa, ele era um pagão, um imperador romano, que adorava o Deus Sol. Para conseguir o favor de todos os súditos do seu reino, porque no seu reino tinha quem? Tinha cristãos e tinham pagãos. E os cristãos e pagãos, eles viviam em conflito constantemente. E os cristãos eram perseguidos, aprisionados, mortos pelos pagãos. E isso era ruim para o reino. Porque os cristãos, eles eram quem, queridos? Era a classe média do Império Romano. Os cristãos eram aqueles que eram os professores, eram os agricultores, eram os profissionais liberais. E quando eles eram perseguidos para a economia romana, isso era ruim. Então Constantino teve uma ideia. Puf! Ele se tornou de maneira nominal um cristão. E ele disse, agora eu sou cristão. Eu sou cristão como vocês. Nossos irmãos cristãos. Isso apazigou o reino. Acabou sendo uma bênção para os cristãos. Só que Constantino era um adorador do Deus Sol. E adorava o Deus Sol no primeiro dia da semana, no domingo. Muito bem. O que Constantino fez? Ele fez um decreto-lei. Onde as pessoas tinham que ser obrigadas a guardar o primeiro dia da semana. Um decreto-lei. Você sabe que um decreto-lei, queridos, é obrigado a obedecer. No Império, o decreto-lei, ele era formado pelos imperadores. Na democracia, como nós vivemos num país democrático, o decreto-lei, ele é formado pela Câmara Legislativa, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí é formada as leis. No Império, não, era o imperador. Então, o imperador fez uma lei que era a seguinte, ó, olha o decreto-lei que ele fez. No dia 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou uma lei, que assim o diz.
abre aspas, que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores de artes descansem no venerável dia do sol. Ou seja, era obrigado a pessoa descansar no primeiro dia da semana, e não mais no sábado. Descansar no domingo. Ou seja, aqui no Império Romano, o domingo como dia de guarda foi oficializado por Roma Imperial. Que interessante, né? O domingo como dia de guarda foi oficializado por Roma Imperial. Você sabia disso? Muito, muito interessante, né? E aí, queridos, Roma Imperial saiu, caiu, e no lugar de Roma Imperial entrou Roma Papal, Roma religiosa. Quem deu sequência ao status de imperador foi os papas. Roma Imperial caiu e os papas assumiram hegemonia no império. E a partir daí, Roma, na sua fase papal, quem governava era o Papa. E aí, queridos, acontece algo muito interessante. Olha o que é que Roma papal fez, segundo Daniel, capítulo 7, versículo 21. Olha comigo aí. Aqui está falando de Roma papal. Num período da história, olha o que é que Roma papal fez. Daniel 7, versículo 21. 7 e 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui na profecia, Roma papal é simbolizada por um chifre pequeno. E diz que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos. O que era isso? Todos os cristãos fiéis a Deus eram perseguidos por Roma papal. Perseguidos por Roma papal. É o que a história conta, queridos. Não sou eu que estou inventando não, viu? Está na Bíblia e está na história. Roma papal desferiu uma grande perseguição aos cristãos. Tá? Então, Roma teve duas fases, a fase imperial e a fase papal. A fase papal de Roma, pena que cortou aqui, ela durou 1260 anos. Nesses 1260 anos de supremacia papal, queridos, a lei de Deus foi jogada por terra. Olha esse documento papal, o que diz, ó. Documento papal do ano 364 diz assim, ó, os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar neste dia. Devem honrar o domingo e descansar se for possível, como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, ou seja, guardando o sábado, sejam excomungados por Cristo. Então, quem guardava o sábado bíblico era perseguido, processado, aprisionado e morto. Diz a história. A história conta sobre isso, queridos irmãos. Tá bom? Durante esses 1260 anos de supremacia papal, a Igreja Romana instituiu algumas atividades pagãs no cristianismo. Alguns hábitos e atividades pagãs que são observadas até hoje pelas pessoas. Atividades e tradições pagãs no cristianismo. Por exemplo, preces para os mortos e o sinal da cruz. Adoração dos anjos e de pessoas mortas. Instituição do Dia dos Mortos. A Inquisição dos hereges. Ou seja, quem era contra o sistema era morto. E milhares de pessoas morreram pelo sistema papal. Durante esses 1260 anos, de 538 depois de Cristo até 1798. A venda de indulgências ou a venda de perdão. A pessoa procurava o padre, confessava seus pecados e pelo pecado que ela tinha que pagar um valor. Com isso a igreja se enriqueceu e muito à custa da fé das pessoas, tá? Confissão do pecado pelo padre. Proibição da Bíblia, era proibido ler a Bíblia, tá? Nesse conselho aqui, ó, declarou que a tradição tivesse autoridade igual à Bíblia. A tradição da igreja tinha autoridade igual à da Bíblia, tá bom?
foram acrescentados livros apócrifos na Bíblia Sagrada, e o Papa Pio IX promulgou o dogma da infalibilidade papal. Isso existe até hoje. O Papa não falha. Ele é infalível. Ele é infalível. Então, algumas coisas que foram instituídas pela Igreja Romana no cristianismo, naqueles 1260 anos de supremacia papal. Em 1895, o documento papal disse o seguinte, ó: o Papa não é apenas representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, oculto sobre o véu da carne. O Papa é Jesus Cristo. Agora, uma das coisas mais terríveis que o sistema papal fez foi de mudar os 10 mandamentos. Mudar os 10 mandamentos. Olha aqui, ó, Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo. O que é isso? O sistema, o líder religioso, ele se colocou no lugar de Deus. Então ele era Deus para as pessoas. Isso é o que diz aqui, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. O que é isso? A perseguição ferrenha que o sistema papal fez contra os cristãos. Tá bom? E diz também que cuidará em mudar os tempos e mudar a lei. Mudou os tempos. Hoje era para estarmos no ano 5.600 e pouco. Mas estamos no ano 2021. E se você estudar a Bíblia e a história, está perdido uns 3, 4 anos aí. É para estar no ano 2025, 2026. O sistema mudou o calendário. Mudou os tempos e a lei. Quando você vai lá no calendário católico, qual que é o primeiro dia? A segunda-feira. E o 7º dia é o domingo. Pode ver. Foi mudado pelo sistema durante os 1260 anos de supremacia. Então o texto diz: cuidará em mudar os tempos e a lei. E o sistema mudou também a lei de Deus. O sistema papal. Eu falo aqui, queridos, é história que eu estou falando para vocês. A Bíblia conta e está no relato histórico. No relato histórico está isso. Qualquer católico sabe. Qualquer padre, qualquer pessoa sabe disso. Então não é novidade para a liderança da igreja. Os fiéis, infelizmente, estão até lá de bom coração, bom grado, mas muitos enganados. Nem sabem porque guarda domingo, que é uma tradição pagã. Então, o sistema pisou na lei de Deus. Aí você tem aqui um exemplo: os 10 mandamentos segundo a Bíblia e os 10 mandamentos segundo o catecismo. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Segundo a Bíblia. Segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Desculpa, primeiro mandamento no catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, segundo a lei de Deus, não fazer mais escultura. Lá, não tomar seu nome em vão. Opa, esse aqui é o terceiro mandamento. Eles tiraram o segundo e colocaram o terceiro no lugar. Perfeito? Terceiro, não tomar o nome dos deuses em vão. E o terceiro deles, guardar domingos e festas. E aí os mandamentos são iguais. Só que tem um detalhe, eles tiraram um. Vai ter que faltar um. O que foi feito? Pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Colocou como sendo o nono e como sendo o 10º. O que diz a profecia? Essa profecia foi escrita, queridos, antes disso aqui acontecer, viu? Antes disso acontecer. O sistema mudou os tempos e a lei. Olha esse documento papal, queridos, o que diz? No século XVI, um concílio papal declarou francamente, abre aspas, lembre-se todos os cristãos de que o 7º dia foi consagrado por Deus, recebido e observado não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus. Embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o domingo. Ele diz francamente, nós mudamos o dia de guarda. Francamente, nós mudamos o dia de guarda. Documento papal que fala isso. Então, o evangélico, quando ele guarda o domingo, queridos, ele não está seguindo a Deus.
Ele está seguindo o paganismo e o sistema papal. Essa é a realidade. Foram mudados os tempos e a lei. Vou ler 2 textos aqui para a gente ir embora, tá, queridos? 2 textos. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 textos para a gente ir embora. Esse estudo é um pouquinho difícil, tive que passar um pouquinho do tempo, peço perdão, mas é necessário, irmãos. A partir de sábado à tarde, vocês estão tudo de folga, viu? Semana que vem você está de folga também. Mas vamos aprofundar na Bíblia essa semana aí, enquanto podemos, né? 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2. É lá no fim da Bíblia, perto do Apocalipse. Página 178, da Bíblia emprestada, 178. 178, 2 Tessalonicenses 2. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lemos essa semana alguns momentos aqui, fala da volta de Jesus. Os Tessalonicenses ficaram tão ansiosos com a volta de Jesus, tão ansiosos, que eles pararam de trabalhar. Aí Paulo escreveu a 2 Tessalonicenses, para tirar essa dúvida deles. E lá no capítulo 2, verso 1, olha o que Paulo escreve, de 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Verso 2, a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, os apóstolos, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que a vinda do Senhor não acontecerá. Tá bom? Sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, olha aí, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? E o verso 6, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Queridos, Deus deu uma visão de longo alcance para o apóstolo Paulo. E na visão Deus falou assim, ó, antes da volta de Jesus haverá uma grande apostasia, liderada pelo iníquo. Um homem, um ser, que vai se colocar no lugar de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E esse homem, esse iníquo, diz o texto, vai mudar os tempos e vai mudar a lei de Deus, antes do retorno de Jesus. E o último texto, Marcos, volta para Marcos lá. Marcos capítulo 7. Marcos 7, último texto, para a gente ler, a escutarmos um hino que a irmã preparou aqui para cantar para nós, orarmos, tomarmos um lanche e irmos embora. Marcos capítulo 7. Aqui em Marcos capítulo 7, página 36, Jesus está falando com os líderes religiosos. O que Jesus fala aqui se aplica hoje. Hoje. Aplica-se hoje na nossa vida aqui, no mundo religioso. Marcos 7, verso 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmão, olha aqui para mim. Quando é que uma pessoa adora a Deus em vão? Quando ela segue doutrinas que são de homens. E o domingo, como dia de guarda, é uma doutrina de homem. Quer dizer que tem pessoas aí guardando o domingo e estão adorando a Deus em vão? Sim, é isso mesmo. Tem pessoas adorando a Deus em vão. Principalmente pessoas que sabem que o sábado é o dia de guarda. E são muitos. E principalmente os líderes religiosos. Eles sabem que o sábado é dia de guarda. Eles sabem disso. Eles sabem, eles fizeram faculdade. Alguns fizeram, né? Poucos fizeram.
Você lê na Bíblia, é muito claro que o sábado é dia de guarda. E guarda uma doutrina de homem, diz o texto, você está adorando Deus em vão. Mas tem muitas pessoas que guardam o domingo, queridos, com bastante santidade, temor a Deus, por falta de luz, por não ter luz, e guardam o domingo como se fosse o sábado. Deus aceita, viu? Mas Deus, ele toca o coração, e o Apocalipse diz, sai dela, povo meu. E nós temos que pregar a verdade para essas pessoas. Então o verso 7 diz, né, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Jesus, ele falou muito desse problema que o povo enfrentava naquela época, que é hoje também assim. A tradição acima da lei de Deus. Então, irmãos, a besta do Apocalipse simboliza impérios opositores a Deus ao longo da terra. Começando com o Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, aí Roma Imperial. Aprendemos onde? O que a Roma Imperial fez? Crucificou a Cristo, matou os apóstolos e destruiu Jerusalém. Aí veio Roma Papal na sequência, são 7 cabeças, são 7 impérios. Roma Papal fez o quê? Perseguiu, aprisionou e matou os fiéis. Além de proibir a Bíblia, queimar e adulterar durante os 1260 anos de supremacia papal. Isso aqui, queridos, está na história. O Papa João Paulo II, um dia, pediu perdão à humanidade pelas atrocidades que a Igreja Romana fez ao longo da história. Está na história, irmãos. Quando eu falo aqui, queridos, eu falo com respeito. Tem um problema na liderança, mas o fiel, ele está ali buscando a Deus. Agora, queridos, eu vou falar uma coisa para você vai ficar assim, pasme. Existe um outro poder que vai vir aí no futuro, que vai se opor a Deus também. Vai se opor aos fiéis de Deus, vai se opor à palavra de Deus e vai se opor aos mandamentos de Deus. E está no Apocalipse. E um dia vamos estudar Apocalipse aqui com vocês. Que poder é esse, queridos? Esse poder é simbolizado pelo protestantismo. Puxa, não apareceu ali. Protestantismo, irmãos. O protestantismo um dia vai se opor a Deus. Irmãos, você sabe como que é o nome dos dias da semana em inglês? O primeiro dia da semana, como é que é o nome em inglês? Sunday. O que significa Sunday? Dia do sol. Você sabia disso? O segundo dia da semana, como é que chama? Monday, dia da lua. Depois vem Tuesday, dia de Marte. Olha que curioso, os nomes em inglês são uma referência à semana pagã, aos dias pagãos de adoração. E em espanhol, mesma coisa. O primeiro dia da semana é domingo, mas depois vem lunes, que é o dia da lua, martes, dia de Marte, miércoles, dia de Mercúrio e assim por diante. Que espanhol impecável, né, irmãos? Gostaram, né? Então, a semana em espanhol também é uma alusão aos dias pagão de adoração. O que significa o nome domingo, queridos? A palavra domingo, você sabe? A palavra domingo vem do latim e é domini. Domini significa Senhor. Ou seja, a palavra domingo significa dia do Senhor. Mas qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? O sábado é o dia do Senhor. E feira, queridos, o que significa feira? Feira significa trabalho, tá? Então, a segunda-feira, segundo dia de trabalho. Terça-feira, terceiro dia de trabalho. E assim sucessivamente. E o sábado, dia de repouso, dia de descanso. Muito bem? Então, o nome certo do domingo, certo mesmo, que ele seria primeira-feira. Primeiro dia de trabalho. Esse seria o nome certo do domingo. Irmãos e amigos, sábado ou domingo, que dia os cristãos devem guardar segundo a Bíblia? Sábado ou domingo? Então vamos responder essas 3 perguntas aqui. Irmãos, quem estabeleceu o sábado como dia de guarda? Quem estabeleceu? Quem estabeleceu, irmãos?
Deus. Muito bem. Quando? Lá na criação. E por quê? Responde assim, por causa de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa de mim. Para que eu lembrasse que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, irmãos, quem estabeleceu o domingo como dia de guarda? Constantino, numa lei, depois reforçada pelo sistema papal. Porém, o domingo como dia de guarda, o primeiro dia como dia de guarda, vinha já antes de Constantino, lá no Egito Antigo, onde eles adoravam o Deus Sol. Então, quem estabeleceu o domingo como dia de guarda, irmãos? O homem. O homem. E quem estava por trás disso, irmãos? O próprio diabo. Porque o diabo quer abafar a lei de Deus do coração das pessoas. Tá? Quem estabeleceu o homem? Quando? Podemos colocar 321 em diante, mas podemos colocar lá no paganismo antigo também. Perfeito? E por quê? Por causa disso mesmo. O diabo quer abafar a lei de Deus no coração das pessoas. Irmãos, o sábado será observado no céu. Sabia? Lá Isaías diz, tá, que lá no céu vamos guardar também o sábado. Está lá em Isaías 66, 22 e 23. Pode ligar o som para mim? Jesus disse assim, ó, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Queridos, amigos e irmãos, internautas, nós temos que guardar os mandamentos de Jesus, amém? Não mandamentos de homens adulterados por eles. Guardar os mandamentos de Jesus. Guardar a lei de Jesus. Seguir, honrar o Senhor Jesus, não homens. Guardar os mandamentos de Deus. Essa aqui, queridos, é minha família. Presta atenção. A minha esposa, minha filhinha e eu. Eu e a minha esposa somos a primeira geração de cristãos bíblicos da nossa casa. Eu e ela servimos a Deus em outra igreja. Conhecemos a mensagem de Deus e honramos e servimos a Deus. E a minha filhinha é a segunda geração. Eu tenho uma vizinha, a dona Rielza. A dona Rielza, uma senhora de 75 anos, ela é a segunda geração de cristãos bíblicos na casa dela. Primeiro quem veio para a igreja foi o pai dela. Depois ela, depois a professora Micheline, que é a sua filha, e a Laurinha, que faz aniversário hoje, nossa vizinha. A Laurinha, filha da Micheline, é a quarta geração de cristãos bíblicos. Olha que legal. E nós lá em casa, eu e minha esposa somos a primeira e minha filha é a segunda. Mas antigamente não era assim. Nascia uma geração sem conhecimento de Deus, morria. Nascia outra geração sem conhecimento de Deus e morria. E assim, irmãos, durante 1260 anos. As coisas que foram plantadas naquele momento longo da história, até hoje, são cridas pelas pessoas a ferro e fogo. Pessoas creem naquilo mesmo. Mas também, irmãos, são 1260 anos sem conhecimento de Deus, sem conhecimento bíblico. Perfeito? Então, irmãos, por isso que Deuteronômio fala assim, ó, ensina para o seu filho, para o filho do teu filho, em todas as gerações. A minha filha, irmãos, de 8 anos de idade, esses assuntos que estamos estudando aqui, a maioria ela sabe. E eu não estou falando que ela é melhor que você que não sabe, que está vindo agora aqui. Porque eu não sabia também, eu fui aprender com 27 anos de idade. A minha filha com 8 anos de idade tem muito conhecimento bíblico que eu nunca tive na vida. Por quê? Porque eu faço o que a palavra de Deus fala. Eu ensino para ela. Ensino para ela. Ensino para ela. E é incrível como ela conhece da Bíblia, irmãos. É incrível. 8 anos. Como ela, tem muitas crianças aqui que conhecem muito da Bíblia. Muito. E é o que a Bíblia ensina. Esse é o nosso dever. Ensinar para os nossos filhos. Para os filhos dos nossos filhos. Aqui tem mães como a Ellen, com o seu filhinho. Que estão se preparando para batizar. Ellen, ensina para o seu filhinho, viu? E o seu filhinho vai ensinar para o filhinho dele. Todas as gerações. E assim vai indo. Sabe como é que minha esposa conheceu Jesus, irmãos? Só para terminar aqui, viu? Num velório. Na igreja adventista. Eu conheci Jesus na calçada da minha casa. Sentado
quando um amigo me chamou para estudar a Bíblia. Não estava lambendo na calçada não, viu? Estava sentado na calçada tomando sol, sábado à tarde. Foi aí que eu conheci Jesus. Sentado na calçada em 96, 97. A minha esposa conheceu Jesus e a família dela num velório de um irmão da igreja adventista. A família da minha esposa, católicos roxos, tementes a Deus. E naquele bairro ali, o seu Manuel era muito querido no bairro. E o seu Manuel, um fiel adventista. Um dia, sem mais sem menos, o seu Manuel ficou doente e morreu. E aí, a primeira vez que a família da minha esposa pisou na igreja adventista foi no velório do seu Manuel. Quando eles chegaram lá no velório, irmãos, eles ficaram assim, indignados, porque cantava hino no velório do morto. Que coisa terrível, que mau respeito, que falta de consideração pelo seu Manuel, cantando hinos. Assim é um velório de quem teme a Deus. Você já participou de vários, infelizmente, né? Teve o enterro, o sepultamento, e a minha sogra ficou encafifada com aquilo. Que ambiente de paz, de tranquilidade, cantando hinos. Aí minha sogra foi na casa da viúva, dona Toninha, e falou: dona Toninha, por que vocês estavam tão tranquilos? Por que vocês estavam cantando hinos? Naquele momento a dona Toninha começou a chorar mais que no dia do enterro. Começou a chorar. Falei: o que eu falei para ela? Falei assim: o seu Manuel orou 30 anos por vocês, para que vocês tivessem interesse no evangelho. Ali, queridos, Deus abriu uma porta. A minha sogra começou a estudar a Bíblia com a dona Toninha, e ela foi transformada por Jesus. A minha sogra chegava na casa dela, o marido tirava sarro, as filhas tiravam sarro, e ela firme. A minha sogra se batizou nas águas, e depois veio as filhas, depois veio o marido. A minha sogra, quando se batizou, irmãos, e se entregou a Jesus, sabe o que aconteceu com ela? Nunca mais ela andou na vida. Nunca mais ela andou na vida. Ela adquiriu uma doença que ela ficou praticamente paralítica. Andava a custo com a ajuda das pessoas. Fiel a Deus. Temente a Deus. Um dia, numa quarta-feira, semana de oração, minha esposa estava cuidando da recepção da igreja lá em Guarulhos, e minha sogra teve um infarto e morreu. Minha esposa chegou da igreja, estava lá ela morta no chão. Sepultamos a dona Ângela, pegamos a sua Bíblia, toda rabiscada, de tanto estudar a Bíblia. Sua lição da escola sabatina, a lição dela teve sido assim, ó: hoje eu vivi a vida no Espírito. Uma mulher de Deus que se entregou a Jesus. Nossa irmã Graça vai cantar. E você e eu, nesta noite, temos que fazer a nossa entrega da nossa vida a Jesus também, irmãos. Total e sem reservas. Fazer uma entrega, aceitar Jesus, renovar nossa fé com Deus, e aqueles que não foram batizados, se decidirem pelo batismo. Exemplo, eu, minha esposa, minha sogra falecida, nos entregarmos a Jesus. Talvez você vai ser a primeira geração de cristãos bíblicos da sua casa, e seus filhos a segunda. Que Deus te abençoe ricamente. A irmã Graça vai cantar. Ore, faça a sua entrega. Depois que você orou e se entregou, fique em pé. Fique em pé. Vamos orar por você, vamos orar por nossas decisões.
ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Minha casa, minha família sempre servirão a ti. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, viu, irmã? É isso aí, tudo deixarei. É isso aí. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, viu? Sábado teremos aqui um grande batismo. Será seu batismo, viu? Seu mesmo. Você que está conhecendo, está se entregando. Maravilhoso. Decidi guardar os mandamentos de Jesus. Que delícia. Honrar a Deus. Não só você, mas toda a sua geração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, última noite. Vamos orar. Na saída, toma aqui um lanchinho. Beba um suco, um chá. Feito para vocês com muito carinho. Vou estar à porta para cumprimentar vocês também. Vamos orar a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado porque mais uma vez a Tua santa e boa palavra tocou nosso coração. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa. A história também mostra a veracidade da Tua palavra. Talvez esse estudo hoje marcou a vida de muita gente, como marcou a minha vida um dia. Que coisa impressionante. Mas nós queremos ficar fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Guardar os mandamentos do Senhor e não de homens. Honrar a Tua lei e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Abençoe Teus filhos aqui reunidos. De maneira especial, as decisões que foram tomadas nesta noite ao Teu lado. Decisões para ficar firme nos Teus caminhos e decisões pelo batismo. Abençoe esses queridos. Muito obrigado, Pai. Abençoe o lanche que foi feito com tanto carinho. Nos leve para casa na Tua companhia e proteção. E nos traga amanhã para a nossa última noite de esperança. São bênçãos que agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, faça a sua oração silenciosa. Estaremos à porta para cumprimentar todos.